Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do Com Rose Pod. Lembrando vocês também que estamos no Spotify. Gente, eu quero pedir para vocês, por favor, se inscreva no canal, é muito importante para a gente, para o crescimento do canal. Vocês viram aí que os nossos conteúdos são excelentes, super informativos, são relevantes, enfim. Então dá aquele likezinho também pra gente, tá? E compartilha. Gente, encerrando o nosso mês de março, né, esse mês que é tão importante, que lembra, assim, a luta das mulheres, né, que veio lá desde 1917, né, e onde as primeiras operárias saíram às ruas em busca de melhores condições de trabalho, em busca do direito de votar, né. Então, a gente lembra, né, dessas mulheres fortes e estamos aqui hoje com uma dessas mulheres empoderadas, fortes também, guerreiras, e vocês vão saber por quê. Bom, gente, ela é formada em serviço social, ciências contábeis, foi assistente social de Caiabu e hoje ela é prefeita da cidade, é isso mesmo. E ela vai nos contar aqui como que é a sua jornada nesse ambiente, né, no ambiente aí até então que é muito dominado por homens, né. Então é um grande desafio. É um grande prazer, eu recebo aqui a prefeita de Caiabu, Suelen Mative. Seja bem-vinda. Olá, Rose. Muito obrigada pelo convite. Para mim é uma alegria muito grande estar participando aqui com você e estar compartilhando um pouquinho da minha história. É um grande prazer recebê-la aqui. Agradeço, tá, por você ter aceitado o nosso convite, né. Eu sei que a sua agenda aí é bem corrida, né, e você tirar esse tempinho para estar aqui com a gente, eu agradeço, tá Eu que bom? agradeço. Obrigada. Bom, antes da gente começar, prefeita, vou fazer agradecimento aos nossos patrocinadores, Sartor Store, Thor Churrascos e Culinárias, Dias One Perfumaria e também Arapuca Bar, gente, é isso aí. Bom, esse papo aqui, então, como eu disse, né, a gente encerrando, né, prefeito, o mês, né, de março, que foi um mês aí dedicado às mulheres, dia 8 de março, né, o Dia Internacional. Então, eu gostaria, né, quando eu fiz o convite, de uma mulher empoderada, uma mulher na política, porque é tão difícil, é raro a gente ver, né, principalmente aqui em Prudente nunca tivemos, né, uma prefeita aí à frente da prefeitura, e temos na região algumas, né. E me conta, fala um pouquinho de você, Suelen. Assim, eu nunca ninguém da minha família foi da política, né? Eu, como você falou, sou assistente social, também sou contadora e estudei aqui em Presidente Prudente por Aham. anos. E um dos motivos que me fez pensar na questão da política e também nas vésperas da política, não foi muito tempo antes, foi a questão das pessoas tirarem o sarro da minha cidade. Aonde eu ia, com quem eu conversava, as pessoas brincavam muito com as iniciais, início e o fim da cidade, que era uma cidade feia, uma cidade suja, e me entristecia muito isto, porque é uma cidade muito acolhedora, de pessoas do bem, pessoas que ajudam as outras pessoas, mesmo tendo uma pequena condição financeira, mas ela não deixa de ajudar o próximo. Muito diferente de algumas cidades que a gente conhece, principalmente cidades maiores. Sim. Então, foi um dos motivos que me fez em pensar numa mudança. Por que não ter a honestidade e ter uma mudança na minha cidade? Então, foi isso, um sonho com a minha família. Tá, e a política até então, assim, nunca foi a sua primeira intenção? Nunca foi. Aham, Na verdade, nunca foi. Eu amo a minha profissão. sim. Ciências contábeis, eu me formei e terminei a minha formação no período da eleitoral, né? E estava no período da Covid também, né? Uhum. Então, quando eu pensei na questão da política, realmente foi nas vésperas da eleição. Serviço social sempre foi o que eu gostei e trabalhava na minha cidade. Então, por esse motivo, foi assim: vamos fazer uma transformação geral.
E o pessoal acatou e aceitou, te apoiou, né? E Muito. você tá há quantos anos já? 34. Eu fui eleita É, com 29 anos. com 29 anos, É, uau. 29 anos. Eu assumi o mandato, eu ainda tinha 29 anos, que eu sou de janeiro, então eu completei no dia 9 de janeiro 30 anos. Então já está aí finalizando quase esse ano o seu mandato, mas vai ter reeleição. O trabalho precisa continuar, né? Aliás, né, Sueli, a gente é aqui de Prudente, mas ouvimos falar muito bem da sua gestão. Então, até quero aproveitar e te dar os parabéns Muito pela sua obrigada. gestão. E aí, me É. fala, a reeleição vem ou não vem? Então, estamos estudando as possibilidades, né? É uma mudança de vida particular muito Aham, grande, porque quando eu pensei na campanha, e eu me comprometi com a população. Então, eu queria realmente uma mudança para minha cidade, então eu não fiz as velhas promessas que eram feitas, a distribuição de dinheiro, nada disso. aham, Eu fui nas casas e eu fui muito sincera com as pessoas. uhum. Então eu me entreguei esses 4 anos, vai fazer 4 anos aí, a minha vida para a prefeitura. Então eu sou prefeita 24 horas por dia. Então, qualquer momento que liga, muitas vezes eu não posso atender, mas eu mando uma mensagem: olha, eu não posso atender agora, posso te retornar depois. E porque eu sou o prefeito o tempo todo, né? Eu estou como prefeito o tempo todo, Sim, né? E eu sim. me comprometi, a população acreditou isso em mim quando foram às urnas. Que legal. É. E a sua família? Que hora que você falou que você iria se candidatar, qual foi a reação? Foi muito engraçado, porque nós somos muito unidos. E eu e meu irmão, nós estávamos conversando com alguns amigos e saiu uma pesquisa eleitoral na época e nós falamos assim, mas de novo, novamente, é o mesmo grupo, as mesmas pessoas, nós vamos deixar? E aí um dos amigos do meu irmão pegou e falou, por que você não vai? Aí meu irmão falou assim, eu tô fora, porque meu pai tem uma empresa de implementos agrícolas, né? Uhum. Ele falou: meu pai precisa de mim, meu pai precisa estar trabalhando, que nós trabalhamos juntos. E aí ele virou para mim e ele falou: por que você não vai? Você trabalha na prefeitura, você conhece. E aí eu dei risada e falei assim: não, eu vou. Mas a partir do momento que nós tenhamos uma política, uma campanha política honesta. Honesta, de falar diretamente olhando nos olhos das pessoas, não prometendo cargos políticos, indo pra rua. Sim. Aí nós chamamos o meu pai, aí ele brincou e falou assim: ô pai, a Suelen quer ser candidata. Aí meu pai virou e falou assim: quanto vocês querem dinheiro? Eu falei: nada, eu só preciso de um Uno, porque meu carro era muito baixo e lá a extensão rural é muito, muito grande, né? São quase 400 quilômetros de estradas É, rurais, né? E eu falei: eu preciso de um Uno, o senhor compra um Uno? Ele falou: eu compro. Eu falei: o senhor vai pra rua comigo? Porque meu pai é muito respeitado, uma pessoa, um sim. trabalhador, e as pessoas têm um grande respeito por ele. Falei: o senhor indo pra rua comigo, eu tô dentro. Mas o mais engraçado, Rose, Hã. foi que eu não tinha ideia do que era política. Eu não sabia o que era. Eu achei que era muito simples, que eu chamava qualquer pessoa para ser um vice-prefeito, candidato a vice-prefeito. E aí foi onde eu descobri que não era essa a realidade. Mas a única coisa que eu tenho a certeza que nós fizemos na campanha foi ser transparente com as pessoas e trazer as pessoas para participar. Tá É, junto. isso é muito importante, É. né, Sueli, essa transparência do político. É realmente o que a gente quer ver, né. A Sim, gente como aqui, eu como eleitora desse lado, então a gente espera realmente isso, essa transparência, sim, essa honestidade, né, que sim. é raro na política, Muito. né, isso é raro. Ô Sueli, quais são os seus maiores desafios no dia a dia na prefeitura? É é as pessoas ouvirem o que é lei. O que é obrigação. Porque, assim, foi muito tempo da mesma forma. Então, é uma síndrome, né. Sempre foi Sim, assim, por que que precisa mudar? E a mudança, ela é difícil, a gente é, sabe, mas é. basta as pessoas quererem entender. Uma das coisas que eu sempre falo: você não precisa ter faculdade nenhuma, você ter formação. Se você quer buscar o conhecimento, basta você pegar um livro e buscar.
né? Não é a faculdade que vai fazer. Tem pessoas que estudam e não sabem o que ela está fazendo ali. Verdade. Então, dentro da prefeitura também. Então, quando você chega, quando tem as mudanças, então tudo assim, a culpa é da prefeita. Não que a legislação, ela fala que é o dever nosso de cumprir com as obrigações. Eu acho que o maior desafio não é fazer gestão. O maior desafio é você trabalhar o interno, aquilo que é obrigação. Poxa vida. Não é fácil. Não é fácil, né? Bom, e como mulher, você enfrentou vários desafios. Como é que foi isso aí? Sim. Dificuldades, né? Por Sim. ser mulher na política. Eu, na campanha política, Rose, foi muito engraçado. Eu fui em uma casa e meu pai sempre ia junto comigo. Ele ficava até o meio-dia, 1h da tarde, junto comigo. E o meu vice-prefeito, ele chegava após esse horário porque ele trabalhava à noite. E nós fomos em uma casa e era um senhor de idade. E aí eu falei as minhas propostas, eu falei que minha família estava me apoiando. E eu não vou esquecer nunca mais, tem hora que eu dou risada sozinha. Ele falou assim, filha, você tem que entender que a galinha, ela é sempre atrás do galo. Minha nossa. Nunca ao lado e nem na frente. Nossa. E ele era um senhor de idade. E meu pai olhou e eu fui ficando vermelha. E meu pai fazia não com a cabeça, que não era pra me falar, porque meu pai conhece. Aí eu peguei e falei pra ele, eu falei, o senhor tem que entender que a galinha hoje, ela vai aonde ela bem quiser. E ela não precisa do galo. E virei isso aí. E eu virei e saí. Eu entrei dentro do carro, falei, eu não acredito que ele me chamou. Primeiro que ele me chamou de galinha. E um senhor de idade. E é isso. Aí depois você vai refletindo. Realmente é a visão que as pessoas mais velhas poderiam ter. Então, eu mudei algumas falas, eu trouxe, que não era porque eu era mulher, mas eu podia sim contribuir com a minha cidade, eu ia lutar por outras pessoas, pelo município, pela população que ali existe. Mas é difícil, é muito. Falar que não é difícil, eu estaria mentindo. É verdade, né? Esse machismo, né, muito enraizado, Sim. né? Aqui a gente vem de uma cultura, né, de coronelismo, Sim. né? Toda essa. Então, realmente, imagino que. Hoje ainda tem, Rose. Ainda Assim, tem, me né? entristece muito, porque a mudança no município, ela é visível aos olhos. Realmente, as pessoas que não querem ver, que elas ficam com algumas conversinhas aleatórias, mas é por causa de politicagem, não pela política, Sim, tá? sim. Então, era porque ela tinha algum benefício, algum toma lá da cá, ou ela quer ser beneficiada com alguma coisa. Então, mas eu ouço, infelizmente, fulano tava xingando, falando palavrões com o teu nome. E esses dias até eu fui conversar com um conhecido e ele falou assim, eu tive que ficar bravo na porta da conveniência onde eu estava. E eu falei, você não gostar dela como política, eu entendo o seu posicionamento. Mas você ofender ela como pessoa, isso eu não aceito. Tá certo. E eu falei, se todas as pessoas fizessem isso, eu acho que o nosso mundo não estaria na situação que está. De tanto preconceito. Porque o homem também, ele deve defender a mulher, né? A Claro. mulher, ela tem múltiplas funções. Eu brinco muito, né, com o meu namorado. E não conseguem fazer o que a gente faz. Mil coisas ao mesmo tempo. É você tá maquiando, é você estar no telefone, é você tá dirigindo, tentando maquiar. Até muitas vezes trocar de roupa. Verdade. Quantas vezes, assim, a habilidade que as mulheres têm, a visão que as mulheres têm. E eu brinco muito, não brinca com o meu sexto sentido. Que é o tal do sexto. E é verdade. É verdade. E é Ele verdade. é real. Sim, ele existe. Então, são essas coisas, assim. Eu acho que se nós, enquanto seres humanos, não falo agora quanto homem, quanto mulher, nós, seres humanos, lutassem um pelos outros, e principalmente, Rose, uma das coisas que entristece, as mulheres parassem de competir umas com as outras, Verdade. nós íamos evoluir muito.
Sem falar exatamente essa questão da competição, mas a mulher criticar a própria mulher, né? Isso. Isso é muito triste de Sim, ver, né? ao invés de abraçar, É, falar assim: "Não, estou estou aqui, com vamos você, juntos". vamos, né? É. Infelizmente. Ô, Sueli, e quais os tipos de preconceito que você sofre no cargo? Ou sofreu ou você ainda passa por alguma situação? Primeiro foi a questão da aceitação mesmo, né, porque alguns me chamam de moleca, Ah, até hoje, a menina, a moleca, ah, né, quando você fala com alguma pessoa, eles te olham de cima e embaixo. "Ué, quem é você? Olha a tua idade, olha a minha experiência, olha a minha idade, a minha". Poxa, você trabalhou uma vida inteira errado. E eu não tô exatamente. falando, não é Aham. a Suelen e a minha idade tá falando, não, eu estou dizendo para você que você trabalhou uma vida toda errada. Então, eu acho que das coisas mais difíceis e o preconceito, no meio dos prefeitos eu não vi isso, sabe. Sim. Eles me abraçaram, eu tenho grandes amigos hoje, tanto prefeitas, como prefeitos, de ligar, pedir orientação, de pedir ajuda mesmo, mas a questão do município em si, no início foi muito difícil, hoje não, hoje é um pouco mais tranquilo. Mas assim, ô Rose, uma coisa que eu falo, depende de nós também, mulheres, a gente, se colocar numa posição que nós É, não permitimos que a gente seja com qualquer palavra, que seja que a é. gente seja humilhada, que a gente seja maltratada. Então depende isso muito da gente. E eu falo muito alto. Tem hora que tem pessoas que falam que eu tô brigando ou que eu Aham. tô brava com alguém, mas não. E quanto mais nervosa eu vou ficando, mais alto eu falo. Família de italiano com baiano e aquela mistura Aham. toda. E eu quero que as coisas aconteçam, porque não é meu, É. é da população. Então, assim, o preconceito ainda existe sim, que foi a tua pergunta, mas eu vejo que hoje um pouco menos comigo pelo É porque menos, né. você já É, já se mostrou ali, já, né, manteve a sua posição, né, sim, sim, tá certo. né. Ô Suelen, e você teve alguma dificuldade de se encaixar no meio político? Era o meu maior medo, tá, porque, assim, uma das coisas que eles colocavam na campanha política é que eu não tinha deputados, eu não tinha ninguém. Então por que que as pessoas tinham que acreditar em mim na hora que eu fui pedir o voto? Porque Uhum. eu não tinha ninguém. E eu também tinha esse medo. Agora eu conto isso. Mas para você ter uma ideia, o Rose, hoje nós temos, finalizando algumas obras, outras que não iniciaram ainda, estão para iniciar, 83 milhões de reais. Uma cidade de 4.000 habitantes. Nossa. Então você, imagina, é muito prazeroso eu chegar no Palácio dos Bandeirantes em São Uhum. Paulo e eles falarem: "Caiabu chegou". Olha. O governador esteve em Caiabu, ele até brincou, né, porque as pessoas, quando eu fui falar, as pessoas batiam palma, tinha algumas idosas que pulavam, gritavam meu nome, e aquilo me travou. Nunca na vida aconteceu, porque eu falo muito, eu converso muito, gesticulo, e aquilo nunca tinha me acontecido. E eu travei. E no momento que eu sentei do lado do governador, ele olhou pra mim e falou assim: "Mas por que que não bateram palma pra mim desse jeito?". Aí eu olhei pra ele e falei assim: "É, porque o senhor não é o prefeito da cidade". Então, e isso é muito bom, esse respeito, né, chego em Brasília, a mesma coisa, já tem os deputados parceiros, né, então eu já chego da minha forma, do meu jeito, o meu partido é o Republicanos, é da Universal, e eles me respeitam, que eu não sou da igreja, então Uhum. sempre teve esse respeito enorme, sou ouvida, e eu falo: "Não interessa o tamanho da minha cidade, se ela é menor que a outra, mas eu tenho munícipes nela que acreditam em mim, então por isso que eu estou aqui", Olha né. que lindo, É, né, você, como você disse, te incomodava, né, as piadinhas que faziam da sua cidade, sim, e hoje você é aplaudida e olha aí, graças a Deus. Caiabu chegou. Chegou, chegou, ele Que coisa chega e eu linda. chego mesmo, sabe, eu brinco muito, eu chego mesmo.
Hum. Sueli, você tem todo um estilo, né? Não tem como a gente não notar e as pessoas comentarem. Hum. Inclusive, você tem um grande carisma entre as crianças, né? Hum. Já estamos sabendo que elas querem o seu óculos, querem o mesmo batom que você usa. Sim. Como é que é isso, essa relação que você tem com essas crianças, com os munícipes? É muito prazeroso. Eu falo que a criança, Rose, ela não tem maldade. O adulto, infelizmente, você vê a maldade de alguns nos olhos, né? Quando você entra no meio político, você enxerga muito e algumas pessoas de uma forma que você não enxergava. E quando eu chego, as crianças, eles saem correndo de onde estão, assim, Olha que e coisa. abraça, beija. Ah, Tem criança que, Rose, ela olha pra mim e ela fala assim: eu te amo. Poxa, ela ai, que me coisa ama, ela me acompanha pela linda. rede social. E eu tento estar nos bairros, eu tento estar na cidade o máximo que eu posso. Até teve um episódio que uma mãe veio falar comigo, ela falou: Ô, Suelen, por favor, você pode falar para minha filha que na igreja ela não pode usar o batom vermelho? Porque a nossa religião não fica, e ela é muito novinha. E aí eu chamei, coloquei ela no colo. Ela falava, mas tia, aonde eu vejo? Ela falava, na televisão, aonde eu te vejo, que na verdade é o celular, né? Aonde É. eu vejo, você tá de batom. E eu gosto do seu batom. E eu falei pra ela, eu falei que sim, em casa ela podia brincar, fazer as maquiagens que ela queria, mas na hora que fosse pra igreja, com o papai e com a mamãe, que ela não usasse o batom, porque senão as outras crianças iam querer o batom dela, e então ela ia Olha. dividir como. Então eu contornei de uma forma diferente, mas é gratificante demais. O ano passado, nós fomos entregar. Nós tínhamos um coelho da Páscoa para uma fantasia de coelho que eu brincava que o bichinho parecia o Chuck, de tão feinho que ele era. E aí eu falei com alguns fornecedores, porque estava muito em cima da hora para a prefeitura comprar, e eles doaram a fantasia. Rose, eu fui buscar a fantasia em São Paulo e eu vim, parecia que eu tinha ganhado o maior presente do mundo, eu, Olha. Suelen, porque era linda, uma coelha com um laço enorme na cabeça, linda, ela era nova, coisa mais linda. E eu fui pra entrega, ficar observando, porque eles iam ter brincadeira. E quando eu cheguei, as crianças gritaram: É a Suelen! E saíram tudo correndo e me abraçaram, me derrubaram no chão. Elas não Olha, olharam para o gente, nem coelho. o olha isso. E aí eu cheguei na prefeitura, eu falei, gente, não olharam a coelha. Elas Ah, vieram brincar comigo. olha E que isso para mim é muito gratificante, né? Porque imagino. eu estava apaixonada pela coelha. Elas não queriam saber da coelha, elas queriam ver a Saber de você, Suelen. É muito Ai, legal. que delícia. Hum. E criança é muito sincera, Muito, né, muito. muito gostosa. Você quer, eu falo assim, espairecer mesmo um pouco a cabeça, porque é muitos problemas para É, resolver. Você lida com a vida dos outros o tempo é, todo. é. Então, você quer, vai na escola, vai na creche, até na creche, os pequenininhos, assim, e eles conhecem, eles falam. É muito, muito prazeroso mesmo, porque eles transbordam amor e ali você não tá nem pedindo. É um carinho que É ele vem espontâneo. espontâneo. É. Espontâneo, é prazeroso demais. Você tem um filho, né? Eu tenho um Ramon, É. ele vai fazer 9 anos agora, dia 25 de abril. É a minha bênção. E como foi para ele, assim, ele entender que a mãe dele agora era uma autoridade, virou uma prefeita, como que foi isso para ele? Então, Rosé, é até engraçado, porque eu brinco com ele, né? No início, ele não entendia muito quando eu assumi. Ele não entendia. E as viagens, ele chorava, porque eu passava mais tempo fora do que em Caiabu. E aí ele sofreu bastante no início. E nesse meio todo eu tive uma separação, né, no primeiro ano, então sofreu um pouquinho mais, mas todas as vezes eu nunca ia viajar sem falar com ele. Então eu explicava, eu falava, filho, a mamãe está saindo para buscar o que é melhor para a cidade. Então, se eu ficar aqui, eu não vou conseguir trazer o que a população precisa. Uhum. E ele estuda em uma escola que os professores e os diretores me elogiam.
Muito. Então, hoje ele chega em casa, tem dia que eu chego nervosa, eu falei, eu não quero mais isso, que não sei o quê. Ele fala, a senhora quer sim, porque a minha professora falou que a senhora faz a diferença na vida das pessoas. E, Olha, e eles querem a senhora lá na cidade, que ele estuda na cidade vizinha, que é Martinópolis, né? sim, E eles querem a senhora lá na cidade, então a senhora não pode deixar de ajudar as pessoas. Ele olha, fala, ele chama atenção, e tem hora que eu tô resolvendo algum problema, ou fazendo algum vídeo, alguma live, alguma coisa assim, alguma reunião, ele senta ao meu lado. E aí depois ele começa a perguntar: mãe, o que que é isso? Para que que serve isso? Aonde vai com isso? E eu tento explicar ao máximo que eu posso, né? Eu me cobro muito. sim. Eu me cobro mesmo porque eu sou muito ausente. É isso que eu ia perguntar, como é que você concilia isso É, aí? eu sou muito ausente, e isso entristece o coração de mãe demais, demais. De chegar ao ponto de estar em Brasília, desligar o telefone e chorar a noite inteira. É, Nossa, porque é o desenvolvimento dele que eu estou perdendo, é, né? é, Mas é muito gratificante quando ele começa a elogiar que é a cidade onde ele mora. é, É o espaço que ele vive. é, Eu amo a minha cidade, Rose. verdade. Então, ele também ama a cidade que ele vive. Sim, E hoje ele está acompanhando junto comigo a transformação dela. Aquilo que não tinha, hoje, se tem uma inauguração, eu tento ao máximo levá-lo, para sim. ele ver os olhos das pessoas, ele ver as pessoas de perto, para ver que aquilo ali está beneficiando A todos os todos. munícipes que ali moram. É É, verdade. Suelen, a gente vive um momento, né, no país, das oposições, né? A gente vê a esquerda, a direita, e essa briga. Como é que você lida com a oposição lá na sua sim. cidade, no seu cargo? Então, Ozzy, eu fui muito inocente. Quando eu entrei, eu achei que a oposição, ela era na campanha política. Que a partir do momento que eu fosse eleita, aquilo acabaria. Uhum. Inocente fui eu. Porque aí que a campanha de 2024 iniciou. Então, Nossa. assim, vou dar um exemplo. Nós fizemos um projeto, né, uma reforma tributária no município. Não entrou nem em pauta. Por quê? Nossa. Levantaram mentiras sobre essa reforma, que nós íamos tomar terrenos de pessoas que não estavam pagando impostos. Então, isso vai desgastando de uma certa forma, porque eu vejo que é uma oposição burra. Fala bem o português. Porque, Entendi. assim, oposição, você não gostar, foi que nem o moço que falou para mim, você não gostar da minha forma de administrar é uma coisa, É, mas você criar mentiras, né, para criar um problema na cidade, isso para mim é muito triste. Então, tem oposição a partir do momento que a eleição passou, já iniciou, ainda estão, infelizmente, porque quem sai perdendo, Rose, com tudo isso é a população. é A verdade. minha sorte é que a população, eu sou muito franca. Então, tem aquelas pessoas que acreditam, É, lógico que tem, que é o grupo deles, tudo, que tentam propagar a mentira. Mas quando a gente vai com a verdade, eu falo que a gente é abençoado por Deus. é Porque a verdade. mentira, ela cai por terra, É, né? é. Então, aonde eu vejo que a oposição, ela vai continuar batendo, mentindo, mas a gente, quando vai com a verdade, Deus está abençoando o tempo todo, então isso é muito maior. É verdade. É, Bom, você tem grandes feitos, né, aí no seu município, né, como eu disse, várias pessoas, vários elogios, né, para você. Eu queria que você citasse algumas dessas obras que você fez de infraestrutura na cidade. sim. Eu vejo assim, todas as obras lá é muito gratificante, todas. Porque, como eu falei no início, a cidade ela ficou muito tempo da mesma forma, esquecida. Então, a mais importante, eu acho que de todas, foi uma pavimentação,
que é a CBU 010, ela liga hoje a Alta Paulista com a Alta Sorocabana, que é o município de Mariápolis, ligando ao município, ao meu distrito, no município de Caiabu. Então, hoje ela está beneficiando milhares de pessoas, não só a população desses 2 municípios, que foi até a vinda do governador para a inauguração desta pavimentação. Porque nós tínhamos os distritos esquecidos e com essa pavimentação, eles ganharam vida. Entendi. Novamente, né? Então, uma das coisas que eu fiz na campanha, que eu me comprometi, era não esquecer dos distritos. Então, assim, para mim, tudo é um feito que me alegra muito, que me deixa muito satisfeita. Um dos meus distritos, nós já investimos 3 milhões, o outro distrito, 4,5 milhões, que é parquinho para as crianças, uma academia ao ar livre. Nós fizemos aquilo que me chamaram de louca. Me chamaram mesmo de louca em fazer, que foi os 2 cemitérios dos 2 distritos. Eles foram construídos do zero. Um deles não tinha nem os muros mais, eram cercas. Infelizmente, tinha uma denúncia de anos que tinha porcos dentro do cemitério. Nossa. Então, o que eu sempre falei, eu não era louca. Ali tem pessoas enterradas que nós temos carinho, Claro. afeto, entes da gente, que muitos vão lá e sentam para conversar com o ente que Sim, tá é um ali. lugar de respeito. De respeito. Né? Por que não a gente não fazer isso? Então, cada um foram 400 mil reais, cada um dos cemitérios. Teve uma vez que chegou até um fornecedor na prefeitura e ele falou assim: prefeita, construíram um condomínio no distrito? Aí eu parei, eu falei, o condomínio? Ele falou, e nós não tínhamos colocado os anjos ainda, o letreiro. Eu falei, não. Ele falou assim, assim, assim. Eu falei, menina, aquele condomínio eu não quero morar nem tão cedo, não. Mas é o cemitério. Ele falou, a senhora refez o cemitério? Eu falei, sim. Nós reconstruímos o cemitério. E foi o meu projeto de campanha, porque era muito, muito feio mesmo. Nós temos as fotos. Então, os 2 cemitérios foram feitos, que foram investimentos de recurso próprio. Nós também reformamos uma escola municipal onde atende as crianças do município, que ela era um desespero. Ela tinha um hidrante que era de mentira, ela tinha um buraco muito profundo que nós não sabíamos quando começasse a quebrar o que ia acontecer. Nossa. Então, foi assim, realmente, e nisso o governo do estado me ajudou muito. Na época até, né, era o Rodrigo Garcia, eu mostrei as fotos, eu falei, governador, pelo amor de Deus, eu tenho criança nesse espaço. Ele falou, Suelen, você não tem como remanejar? Eu falei, para onde eu vou com as minhas crianças? A cidade é muito pequena, você não tem um espaço que vá comportar todas as crianças, né? E até quando nós reformamos, nós alugamos o espaço da igreja, não foi adequado, mas era o espaço que tinha, mas sabíamos que era para um bem maior. Então, só nessa escola foi 1.600.000. 1 milhão o Estado, na época, nos ajudou, e 600 mil nós tiramos dos cofres públicos, né? Então, isso tudo, Rose, é gestão. Porque quando eu peguei a prefeitura, eu peguei ela com 4 milhões em dívidas, R$700 em caixa. E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí está, né? Grandes, grandes feitos. Eu ainda tenho 10 obras para iniciar, né, no nosso município, mas devagar, nós até o final do ano aí já iniciamos. Nós aqui em Prudente estamos enfrentando aí, né, algumas dificuldades, né, em relação, né, ao trabalho da prefeitura, as nossas praças, né, as nossas ilhas, né, das avenidas, com muito matagal, realmente está uma situação bem difícil. Inclusive, até conversei, né, com o Tiago, que é o presidente da Câmara, que eu falei, Tiago, é possível? Eu falei, consegue trabalhar para o povo? Dá para trabalhar, realmente fazer a coisa acontecer? Né? Porque a gente olha, parece que é tão difícil, é uma dificuldade tão grande, tudo, nada acontece, né? E ele falou assim, não, Rose, é possível, trabalhando direito,
É isso aí, fazendo essa gestão, como você disse, né, que não é a parte mais difícil, né, Sim. do negócio, mas dá sim, né. Rose, infelizmente, interno tem alguns boicotes, Aham. tá? E a gente encontra isso, acaba É, encontrando no dia a dia esse boicote. Mas nós temos pessoas muito boas também, que querem o bem, que querem é. trabalhar, que estão ali lutando diariamente. Então, é isso que vai motivando. E aí Uhum. você chegar em qualquer lugar, o munícipe te abraçar, que nem no início da gestão, nós colocamos um letreiro na entrada da cidade, que é um coração escrito Caiabu, amo Caiabu. E lá virou ponto turístico. As pessoas iam lá para tirar foto. E eu Aham. falei, isso é prazeroso, porque É, foi pouco recurso ali, não foi tanto para um município. Lógico, poderia ser investido em outra coisa? Sim, poderia. Mas para aquilo ali, para nossa cidade, era a identidade. Eu exatamente, estou é, entrando em Caiabu, a é. identidade da minha cidade. Sim, Né? Então isso é muito muito gratificante todos os é. dias. Pessoas abraçarem, falar: "Ah, eu fui lá no letreiro, para tirar uma foto". Aí e postarem as fotos, marcarem, isso é muito bom. Ô Sueli, você falou em recursos aí, né, que é uma coisa que acho que é um grande desafio do prefeito, né, trazer os recursos, né. Como que você pretende, fazer aí com a questão do recurso orçamentário, que é difícil, é uma luta grande, né, para você manter aí todo o funcionamento e as obras para o seu município? Então, nós temos a lei orçamentária, né, que ela precisa, nós precisamos todos os gastos está nela, orçado tudo. Os recursos do governo estadual, do governo federal, uma das coisas que as pessoas muitas vezes não entendem, chegou em 2021, até agora tem coisa que eu não saiu do papel ainda. A burocracia. Ela é grande, é É, difícil, não é só um projeto, são aprovações, passa por vários departamentos. Então, quando você faz a gestão, você tem que pensar num todo. Você tem que pensar naquilo que é o planejado que pode dar certo e o que está em segunda opção do seu planejamento que pode dar certo, mas também o que pode dar errado. Então, e com isso, você tem que trazer a população para junto, para ela entender aonde o dinheiro público, que é dela, está sendo investido. uhum. Então, uma das coisas que eu sempre falo, eu não preciso para o meu bolso, não. Eu preciso do É, recurso para investimento no meu município. sim. Então, não adianta, que nem a velha política, abraçar, ser bonzinho, prometer. Aí ele abraça a pessoa de um lado, mas ele está tirando do bolso do munícipe com a É, outra mão. Ele verdade. faz isso, porque a pessoa que ela compra o teu voto, ela vai tirar de onde? É. Você acha que ela vai tirar dos bens dela? Não vai. Ela vai tirar depois da prefeitura. Então, a gente precisa planejar. Até o Tribunal de Contas esteve aqui nesse mês, aqui em Presidente Prudente, com uma palestra. E ele fala muito, é a questão do planejamento. É muito difícil as pessoas entenderem que elas têm que fazer o planejamento para execução, né? Eles acham que é muito fácil, que tem dinheiro na prefeitura, e não tem. A Aham. prefeitura não tem dinheiro. Então, É. você precisa planejar para poder executar. E com isso é onde você vai organizando toda o município. Falando em dinheiro, a gente pensa assim, uma cidade grande, vamos dizer como São Paulo, a gente, né, acha que é nossa, como é difícil, né, para chegar, todo esse recurso e como que isso deve ser distribuído. Para uma cidade pequena, a gente imagina que a coisa seja mais fácil, né. Por Caiabu ser uma cidade pequena, isso atrapalhou ou isso foi bom para você conseguir os recursos? Olha, não, porque assim, quando eu procurava a questão do recurso, eu já ia com um projeto pronto, que é uma das coisas que até os deputados eles pedem muito para você Uhum. já ir com algo em mente, porque você tem pouco, o período é muito curto, quando abre a emenda, você tem 10 dias para inserir o projeto É, executivo. sim. Então, você tem que pensar no quê, Rose? Um todo. Caiabu, nós temos 2 bairros e 2 distritos. Ah, eu atendi o primeiro distrito, então agora eu tenho que atender o segundo.
Eu sempre tenho que pensar nisso. Então, você tem que ter todo um jogo de cintura, porque há os ciúmes. Ah, por que você colocou uma academia lá e não colocou aqui? Nossa. Então, aí você fala, não, a etapa vai vir, o bairro de vocês vai ser beneficiado, calma. Então, isso você tem que ir pensando sempre. Aonde você atendeu primeiro, atender segundo, aonde você pode colocar, alocar os recursos, a saúde, ela vem a questão de custeio, ou não é tudo que pode se gastar, né? Não pode gastar numa manutenção do carro, não pode isso, não pode aquilo. Então, você tem que pensar num todo realmente. Essa distribuição, né, é um trabalho árduo, né, É isso, é bem, bem difícil. É algumas noites de sono que você perde. Bom, a gente falando, né, aqui em mulher e tal, você tem alguma estratégia ou algum projeto para inserir as mulheres nessa liderança política? Ó, nós estamos tentando, até no partido mesmo, trazer as mulheres. E uma das coisas que eu estou encontrando muita dificuldade, elas têm medo delas mesmas. É mesmo. Elas têm medo, mas eu não sou capaz, sim. Você é capaz. Você é capaz de ser eleita uma vereadora, Uhum. chegar em casa, cuidar da sua casa, cuidar do seu filho e ainda pensar o que no outro dia você pode fazer pelo município. Então, é isso que é uma das coisas, Rose, que eu falo que as mulheres, elas precisam acreditar mais nelas, no potencial delas. Tem hora que a gente fala assim, não, eu não sou capaz. Sou, sim. Eu devo, sim. Chega ao limite? Chega. Muitas vezes. Chega ao limite. Então, hoje eu estou convidando, eu mesma estou indo atrás, né, de algumas mulheres para trazê-las e falar: você pode. Se você quer, você pode. Venha para o mundo político, que, Rose, as mulheres são muito detalhistas. A mulher, ela presta atenção em 2, 3 coisas ao mesmo tempo. É verdade. Tem dia que o engenheiro fala pro meu chefe de gabinete, pelo amor de Deus, segura a Suelen na prefeitura. Porque a obra tá terminando. Eu chego e falo, o que é isso? O que é aquilo ali? Vocês não estão olhando? Aquele chão tá borrado. Como que vocês não observaram aquilo? E não observaram. E ele brinca, ele fala, segura ela lá na prefeitura, porque senão ela vai arrumar 1000 coisas, 1000 detalhes. Então, assim, o projeto político realmente é ir na casa para trazer essas mulheres e estar junto com elas. Quero estar junto. Se a gente imaginar a mulher, né, ela é, como você disse, ela é capaz de organizar uma casa, de cuidar de um filho, de trabalhar, de fazer várias coisas, por que não Por que não? organizar uma cidade, Sim. né? E a política, ela depende de nós. Vi muita coisa? Sim, já vi corrupção, já vi muita coisa, mas a mim não me atingiu. Porque no momento que me ofereceram, dependeu de mim dizer não. Então, eu tive apelido de mão de ferro, já tive apelido que não é muito acessível, mas não sou para coisa errada, eu não vou ser acessível mesmo. Eu tô aqui pra gente fazer o que é melhor. Então, por isso que eu falo, vamos participar, vamos pra política. É trabalhoso? Sim, mas aonde, Rose? Não é. Todo trabalho, Qual né? trabalho você não vai se indispor? Entendeu? Com pessoas, com o dia a dia. E por que as mulheres ter medo da política? É um espaço nosso. Sim. Nós deveríamos olhar desta forma. Porque por que só deixar a questão dos homens? Porque a voz dele é mais alta? Porque ele está num terno? Não. Você pode. Já é um direito nosso conquistado, né? Mas as pessoas precisam querer abraçar esse direito conquistado. As mulheres precisam querer olhar desta forma e não deixar que nem um marido, nem um namorado dentro de casa fala assim, mas tá doida, tá maluca? Você não é capaz. Você é capaz, você deve. Então, vá procurar o que é política. Eu não entendi o que era política. E hoje eu estou aí, entendeu? Trabalhando todos os dias. Erro, muitas vezes. Claro. Quem não erra? Então, volto atrás e vamos fazer o diferente. Vamos tentar corrigir, vamos tentar fazer o melhor, porque nós estamos atendendo as pessoas, mas as mulheres devem sim olhar para a política de uma forma diferente. E até qualquer munícipe.
não deixa que a politicagem contamine. Uhum. Isso não deve acontecer. E eu falo, tem gente que fala, quando eu chamo para ser um pré-candidato a vereador, mas eu não tenho dinheiro. Eu falei, eu também não. Eu tenho a voz e a honestidade. Sim. Chega na casa, quando te pedir, fala, olha, eu estou aqui porque eu vou me doar, eu vou trabalhar para o município de Caiabu, se eu for eleito. Não tô aqui, porque se você der para uma pessoa, você tem que dar para todos. É verdade. Então, você tem pernas para isso? Porque eu não trabalho assim. Tá certo. Então, as pessoas deveriam fazer desta forma também e participar. Estar mais junto, né? E isso começa pelo município, porque quando nós vamos para apresentar a LDO do município, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? Quando a gente vai, não aparece ninguém. Nós convidamos, colocamos carros de som. Gente, as pessoas precisam saber qual é o orçamento do seu município, qual o investimento para o próximo ano. Outro lugar, vão participar, participem das sessões das câmaras de qualquer município. É aberta ao povo, né, Sueli? E deve participar. Mas porque falam coisas indevidas? Corrija. Corrija o vereador, corrija o prefeito, é o espaço de debate para qualquer munícipe. Os vereadores, a demanda chega muitas vezes para eles também estão na rua, mas corrijam aquilo que eles estão errando. Tá certo. Né? Então, a população precisa participar. Demora, mas gente, se uma vez a cada 15 dias as pessoas não tirarem esse tempinho, que é 1 hora e meia, para participar do seu município, então você não sabe o que está sendo feito nele. Então, começa por aí. As pessoas devem participar. A gente cobra tanto, né? E na hora que você tem ali a chance, a possibilidade de realmente participar, cobrar, ver ali o que está acontecendo, aí não vão. E aonde nós combatemos também as fake news. É verdade. É aí aonde é combatido as fake news. Porque na hora que o vereador ele sobe na tribuna e ele começa a falar aquilo que o munícipe sabe que é mentira, ele tem o direito de corrigir. Por causa de politicagem, entendeu? Verdade. Por causa de oposição política. Ele tem o direito de corrigir. Não eu ficar o tempo todo tentando mostrar que eu sou honesta. Mas a população, estando participando, ela vai entender aquele espaço dela. É verdade. Ô, Sueli, a gente vê aí que é um cargo de bastante pressão, também bastante expectativa, né? Como é que você lida com isso? Olha, eu tento me acalmar ao máximo quando eu chego em casa. Então, durante o dia, muito ligada, prestando atenção em muitas coisas. Realmente é muita pressão, porque tem hora eu brinco que tem dia que a minha sala ela parece a fila do SUS. É igual, porque entra um, sai outro, e você tem que atender a todo mundo ali da melhor forma possível. Então, em casa eu tento conversar muito com a minha família, com o meu namorado, né? Distraio bastante com o meu filho. Vamos fazer lição de casa, vamos olhar para outra coisa, mas sempre passo o olho no telefone para saber se algum diretor mandou alguma coisa está acontecendo. Então, assim, não vou ao psicólogo, não vou ao psiquiatra, não. Uma vez eu falei para mim mesma, eu chorei um mês quando eu assumi, eu chorei o mês de fevereiro inteiro, que eu achava que eu não ia dar conta, e no último dia do mês eu olhei para mim e eu falei, se as pessoas confiaram em mim, então eu vou fazer jus. E isso que eu faço até hoje. Que lindo. Bom, você, né, durante sua campanha, como você falou, você teve os seus planos e depois de eleita, o seu plano, né, de gestão tem algumas prioridades. Você conseguiu já concluir todas? O que falta aí de prioridade para você concluir no final do seu mandato? Nós concluímos 95% do nosso plano. Nossa, é mesmo? Porque assim, algumas coisas, nós tínhamos feito um projeto, eu tentei mostrar para a população tudo em projetos 3D. Era até engraçado, porque a oposição falava assim, ela contratou empresa, e que não sei o quê, ela tá com equipe de marketing, e eram
todos amigos. Aham. Todos dentro da minha casa. Éramos em 10 pessoas, a gente ficava rindo. E da meia-noite às 5 da manhã, montávamos os textos, tudo. Então, só algumas mudanças que nós fizemos, assim, o projeto 3D, o parquinho em tal lugar. Não, vamos fazer em outro, porque depois que você entra na prefeitura, aí você vai ver, aquela escritura não tá legal, vai ter que mexer. Então, como já tem o parquinho comprado, vamos instalar em outro lugar. Eu coloquei numa rua principal de muito movimento e depois eu prestei atenção nisso. Falei, como que eu quero crianças aqui, sendo que eu tenho carretas passando o tempo todo? Então, vamos fazer Remanejar. essa mudança. Mas nós concluímos aí 95%. E quais são as conquistas que você mais se orgulha aí na sua gestão? Ai, são quase todas, quase todas. O ticket de alimentação para os funcionários, iniciamos com pouco, na época foi R$150. Porque eles não tinham Não isso. existia. Não existia. Os salários lá são muito defasados, até hoje, tá? Eu não consegui essa transformação da questão salarial, mas nós evoluímos, cesta de Natal, porque a gente sabe que tem famílias que ela não tem condição, então pensamos assim, colocar um frango, porque muitos têm, mas outros não têm. Então, nós pensamos nisso, e hoje o ticket de alimentação está em R$375, foi do segundo ano, e o terceiro ano nós subimos um pouco cada vez. Então, para mim, eu assim, me cobro que deveria ter feito mais pelo funcionário, mas enquanto a gente olha a questão das obras, as outras coisas, foram não escolhas, mas assim, a cidade precisava desenvolver. Eu sei que os funcionários também precisavam, mas eu não ia conseguir atender 100% deles. Então, não era justo eu atender uma categoria e a outra. Todo mundo trabalha muito, tem direitos. Então, com a questão da pré-campanha aí, nós já estamos pensando, né, em algumas coisas futuras, porque hoje a cidade já está bem mais estruturada do que nós encontramos. Então, pensar num projeto aí, quem sabe, futuro, para a melhoria disso. Mas eu acho que eu me orgulho muito de tudo que nós fizemos até agora. Como é que você aborda as questões? Porque a maior preocupação, né, do cidadão é em questão ao bem-estar, à saúde, educação, né? Como que você aborda essas questões aí no seu mandato? Eu sempre converso muito com os meus diretores de departamento, né? E nós tentamos ver o que é realmente a demanda ou o que é o caos político, tá? Porque, infelizmente, encontra isso em alguns departamentos. É a politicagem ou é a necessidade? Que nem semana passada soltaram, porque foram lá no CRAS e não deram a cesta básica. E aí, quando você vai olhar a fundo, não é que não deram a cesta básica, mentiram a respeito disso aí, porque nós temos o fundo social para atender. Então, assim, nós tentamos tratar pontual, né? Eu precisava que as crianças tivessem uniforme, mas eu precisava investir na escola. Qual que era o mais importante naquele momento? Então, é sentar com a equipe, sentar com os diretores e você pontuar. Eu sempre brinco com eles. Sonhem, mas sonhem com o pé no chão para a gente ver o que a gente consegue colocar para a realidade. Você falou aí que o seu município tem mais de 400 quilômetros de estrada? Quase 400, né? Isso, muita coisa. Nossa, e como é que você se faz para apoiar essa questão agrícola, né, no seu município? Tem um plano? A primeira coisa que eu fiz, porque quando eu entrei, eu peguei tudo sucateado. Tudo. Eu não tinha máquina, não tinha nada para trabalhar. Então, aonde eu fui atrás de deputados, do governo, porque eu precisava de ajuda para isso. Então, hoje eu tenho 2 motos niveladoras, 2 pá carregadeiras, 3 tratores, e eles atendem a população. Até eles falam, a oposição fala assim, ela não dá caminhão de terra para ninguém, é vendido, eles tentam ofender, e aí a gente fala, mas o Ministério Público, o Tribunal de Contas, ele aceita que você fique doando o tempo todo e fazendo a politicagem? Não. Ele te cobra que você tem uma taxa
para que isso aconteça? Então, você conversa isso com o munícipe, você explica para ele. Então, hoje, a questão agrícola, nós apoiamos. Lá nós temos uma extensão de plantação de batata doce, grande. Então, nós estamos sempre, eu me coloco à disposição, enquanto administração, para ajudar no que precisa. A agricultura familiar, quando precisa também, nós estamos à disposição. E uma das coisas que eu sempre falei para a equipe, principalmente dessa parte das estradas rurais, que quando eu fui pedir o voto, eles olharam para mim, a única coisa que eles me pediram, que arrumem a minha estrada e volte a tomar o café. E isso é o mínimo. Então, nós conseguimos, com a Secretaria da Agricultura, na época, 18 quilômetros de melhor caminho. Então, melhorou muito, né? Não ficou mil maravilhas, teve alguns entraves aí, mas já melhorou muito. Então, eu peço para a equipe, olha, choveu, pegue, dá uma volta, veja como que tá. Pega o carro mesmo, vai ver. Se o carro passar na estrada, a estrada tá boa, ok. Então, dê a prioridade para aquela que você não está conseguindo passar. E depois não esqueça de voltar nessa. Então, vocês precisam, eu falo para eles que eles precisam ficar sempre atentos, que é a necessidade de quem mora nos sítios. Bom, outra preocupação da população é referente à moradia, né? Sim. Na sua gestão, como é que está isso? Então, quando eu assumi, teve até uma confusão muito grande de um sorteio de casas populares, e tanto que essas casas não foram entregues para nós até hoje. Ela está com o CDHU ainda. E agora abriu novamente o Minha Casa Minha Vida, do governo federal. Sim. E o nosso projeto, ele já passou na fiscalização, eles já estiveram no município, e algumas casas foram aprovadas. Até não anunciei ainda pela população, porque falta o presidente sancionar, né? Mas já foram aprovadas 30 casas para o município. Que legal. Bom, Suelen, qual que é o sonho que você tem para a sua cidade? E o que você espera aí do município de Caiabu? Eu tenho um sonho muito grande, que a minha cidade seja cada vez mais valorizada. Que nós tenhamos empresas, que as pessoas queiram morar em Caiabu, porque é uma cidade, como eu falei, acolhedora, de pessoas boas, de um coração muito aconchegante, né? Então, eu tenho essa esperança de trazer, não precisa ser grandes empresas, indústrias, não. Pequenas empresas, aquelas que valorizem o pequeno agricultor que está ali, que valorize a pessoa que mora no município, né? Para ela ir desenvolvendo, para as pessoas olharem para o município e falar assim, nossa, é uma opção, morar em Caiabu. Não só em Presidente Prudente, não só em Martinópolis, mas uma opção morar em Caiabu, porque lá tem isso, lá tem aquilo. Eu tenho ainda um projeto que nós queremos futuramente pensar, e independente do prefeito que for entrar, se não for eu, se for outro, que olhe a questão da cultura, né? Valorizar a cultura local, daquelas pessoas. Ali tem alguma coisa? O turismo, nós temos uma cachoeira, mas ela é particular. Quem sabe ainda a gente consegue conquistar o coração do dono. E tem algumas pessoas que estão indo no pedal, vão até essa cachoeira, e eles falam, Suelen, faz uma passagem ali. E eu falo, gente, ainda não é o momento para nós, enquanto administração, que é muita coisa. Mas é que nem eu falo, valorizar a cultura. Tem pessoas que fazem queijo, tem pessoas que fazem o doce de leite. Então, fazer essa comercialização, né? Nós estamos aí junto com um consórcio, que nós estamos vendo o selo, que é o SIM, para esses pequenos produtores de mel, né? Para a gente valorizar realmente mais ainda a cidade. Porque hoje é muito gratificante, Rose, eu chegar em qualquer município, eles falarem, a prefeita de Caiabu, nossa, sua cidade, hoje ela é bem falada, as pessoas gostam de ir lá, falam bem da senhora. E é o que eu falo, não sou eu, Suelen, é o município de Caiabu. Verdade. Não, com certeza você fez e vai continuar fazendo a diferença lá. Agora, uma curiosidade. Como é que é o seu dia a dia? Como que é a sua rotina? Você acorda? Que hora que você vai para trabalhar? Você faz algum exercício? Como que é o seu skincare? Como que você... Não, hoje eu não faço praticamente nada. Eu vivo com... A prefeitura pertence à minha vida. Antes da separação, eu ia bastante para a prefeitura muito cedo.
Então, eu saía 6h30, no máximo, eu já estava na prefeitura. 7 horas. Hoje, eu coloquei um limite de sair um pouco mais tarde de casa, porque senão eu não ia ver o Ramon, que é o meu filho. Sim. Então, eu saio entre 8h30, 9 horas, porque ele chega quando ele está com o pai, ou eu acordo, vejo o que tem a lição, oriento algumas coisas, fico um pouquinho com ele, tomo café da manhã com ele, aí eu vou, porque aí eu não tenho hora para voltar. Né? Não sei se eu venho almoçar em casa ou não, conforme o que vai acontecendo, então vai mudando a minha rotina do dia. E à noite eu chego em casa, depende. Ontem cheguei 9h30 da noite. Então, você não tem o horário. Não é uma coisa. Sim. E aí eu não malho, não faço nada. A única coisa, quando eu tô muito estressada, eu amo preparar um risoto, eu vou lá, preparo, ou outro tipo de comida, e tento. Eu brinco que eu desconto na faca ali, Sim. cortando os legumes e picando e brigando comigo mesma. Eu desconto ali, tá né? certo. Mas. E essa é a minha rotina, porque eu falei, Rose, quando eu me comprometi com a população, eu me comprometi com o todo, né? Então, foi aonde eu estou lá todos os dias. Bom, e como é que você avalia aí os seus quase 4 anos de mandato? Uma evolução muito grande em todos os espaços. Nós temos muito ainda a melhorar. Eu tenho muito que aprender ainda. Nós estamos em constante transformação, né? Então, para mim é gratificante ver toda essa mudança, mas também eu falo que nós temos que recuar, olhar aonde precisa mudar, onde não somos melhores do que ninguém. Nós estamos ali todo mundo para trabalhar, é uma das coisas que eu falo para a população. Então, eu vejo que a gente tem muita coisa ainda para construir, mexer e pensar num todo. Legal, falamos bastante, né, aqui, um pouco sobre você como mulher, você, né, como prefeita no seu cargo de trabalho. E a gente está indo já para o final, foi um bate-papo muito legal. E eu gostaria de saber se você quer deixar alguma mensagem, quer fazer umas últimas considerações, quer falar com os seus eleitores. A mensagem que eu tenho para deixar para todos, para a população de Caiabu, é para a gente se unir, né? A gente precisa se unir para o novo, para continuar o novo, para continuar trabalhando, não acreditar em mentiras, não acreditar em fake news, e principalmente para vocês, mulheres que estão assistindo. Vocês podem, vocês devem, lutem pelo seu espaço, seja ele qual for, mas você sempre tem que pensar, eu posso mais. Uma das coisas que eu sempre falo, Deus nunca dá o fardo mais pesado do que a gente possa carregar. Cada vez ele vai subindo um pouquinho o peso, mas você é capaz de carregá-lo. Basta você acreditar em você e lutar todos os dias pelo espaço, lutar pelo respeito, porque quem coloca o respeito, primeiro você, para depois as outras pessoas te respeitarem. Que lindo! Uau! É isso aí. Bom, a gente não poderia encerrar este mês, né, da melhor forma possível, recebendo você aqui, uma mulher de garra, né, uma guerreira e realmente muito corajosa de enfrentar sem experiência alguma, né, uma prefeitura, uma gestão aí, como você disse, até então dominada por homens, e você está lá fazendo a diferença naquele lugar. Parabéns, parabéns pela sua coragem, pela sua ousadia e a sua gestão aí de sucesso. Muito obrigada, Rose. Agradeço o convite. É um prazer realmente estar participando. E se Deus quiser, vamos à luta. Todos os dias é uma luta diária, mas assim, nós temos Deus na nossa frente. Eu falo que de manhã, já quando a gente acorda, a gente já tem que pedir que primeiro ele vá à frente para depois a gente chegar. É isso aí. Foi um grande prazer ter você aqui. Nós temos uma lembrança Obrigada. do nosso podcast, que é a nossa caneca, para Muito você obrigada. sempre lembrar aqui da gente. E também temos essa lembrancinha aqui, já que você cozinha aí, que é né, onde você libera o seu estresse. Aqui é a Thor Churrasco e Culinária,
tem esses temperos aí maravilhosos que dão aquele Ai, adoro. sabor, né? Muito obrigada, obrigada mesmo. Obrigada a você. E que Deus abençoe aí a sua jornada e que venha o Amém. segundo, né? Por que não? O segundo mandato Seja o que também, a com população certeza. quiser, né? E eu creio que eles vão querer sim. Obrigada, querida. Obrigada. Sucesso para você. Obrigada. Gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Vamos ficando por aqui, agradecendo aos nossos patrocinadores, Sarto Store, Thor Churrascos e Culinária, Arapuca Bar e também Dias One Perfumaria Artesanal. Obrigada, gente. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Tchau!